Hello! Beleza? Vamos continuar então as nossas aulas relacionadas ao software de CypCut. Lembrando que eu vou mostrar sempre para vocês o material que está sendo produzido pela equipe do Indústria Moderna e que se você tem um desejo de ter acesso a esse tipo de material, entre em contato. Eu sempre deixo no final dos vídeos, tá? As zonas de contato aí com a nossa equipe. Beleza? Então vamos continuar. O software que nós estamos fazendo a demonstração é esse CypCut aqui, né? Vamos abri-lo. Espero que você tenha visto as outras videoaulas, ok? Se você não entender algum dos passos a passos, retoma um pouquinho, tá? Volta um pouquinho nos vídeos passados que com certeza você vai conseguir acompanhar as novas aulas, ok? Hoje iremos falar ainda sobre esse grupo aqui da esquerda, ó, de ferramentas auxiliares do grupo da esquerda. Lembrando que, lembrando que ah, toda a base do conteúdo que nós estamos explicando é através desse documento que vocês entrando em contato aí com a equipe do Indústria Moderna, vocês podem ter acesso. Beleza? Desse documento, deixa eu diminuir aqui, que nós já falamos, né, sobre essa parte. Aí, se você não sabe sobre o que está sendo discutido, retoma aí alguns vídeos passados. Funções auxiliares, estamos justamente nessas funções auxiliares. Beleza? Funções auxiliares, aqui no lado esquerdo da tela do CypCut. Hoje iremos falar disso. Tá? Nas funções auxiliares, nós aprendemos que existem três grupos. Funções auxiliares de processamento, isso já foi falado, tá? Retoma aí os vídeos que já foi falado. Hoje iremos falar sobre as funções auxiliares de geometrias, ok? E acompanha aí que vai ter vídeo sobre funções auxiliares de tratamento. Beleza? Então é relacionado a esse tema que nós iremos falar hoje. Funções auxiliares de processamento, funções auxiliares de geometria. Funções auxiliares de geometria, iremos discutir sobre tudo isso daqui, ó. Ok? Elas são atalhos para as ferramentas sobre criação de geometrias, sendo elas para criar um ponto único, para criar uma reta, para criar um conjunto de linhas ponto a ponto, para criar círculos, para a criação de geometrias circulares, para criar geometrias quadráticas, para criar figuras quadráticas e complexas, para criar caracteres e texto, para a criação de códigos de barra ou QR Code e para a montagem de peças pré-prontas, conhecida como peças padrão. Beleza? Eles estão aqui no nosso lado esquerdo, certo? Onde que nós já falamos sobre as ferramentas auxiliares de processamento, agora são as ferramentas auxiliares de geometria, ok? Então vamos começar com um ponto. Utilizando um ponto, aqui na nossa caixa de desenho, ó, ele pede o comando novo ponto e por favor especifique a sua localização. Então onde que nós clicarmos, beleza, ficará um ponto. Por que existe esse tipo de comando? Na questão de parametrização, nós sabemos que um dos fatores principais quando levamos em consideração chaparias grossas é a fase de perfuração. Nós temos necessidade de perfurar o material antes da execução do próprio processo do corte. E para garantir que essa perfuração, tenha apenas um único ponto ali de trabalho, nós utilizamos essa ferramenta ponto, ok? Então a ferramenta ponto, né, serve principalmente para quando nós quisermos testar a perfuração aqui de parâmetros, ó. Perfurar, ok? Que a gente, no caso desse CypCut, iria até 3 estágios de perfuração, beleza? Então essa é a função ponto. A função reta, aqui está como linha, nós podemos clicar e selecionar aí a linha, né? Clicar onde que for, que ela vai se manter e vai continuar. Qual que é a diferença dessa linha para essa polyline, né, que eu acabei de selecionar no lado esquerdo da tela? Qual que é a diferença dessa linha para essa polyline?
Vou mostrar para vocês uma diferença, tá? Que é percebida principalmente na parte de operação. Ó, se nós selecionarmos a linha, vou mostrar uma única diferença agora, e clicarmos aqui para fazer a linha, nós podemos usar a tecla de atalho Shift, que isso vai deixar ela sempre em um ângulo de 45 graus. Ó. Tô com a Shift pressionada, ok? Então aqui seja 0, ó, 180, beleza, 270, 90, ok? Essa é a diferença. Então com a Shift pressionada a gente consegue dar ângulo para ela, beleza? De 45 graus. Já a polyline, que é essa polyline, nós não conseguimos fazer isso. Deixa eu só diminuir aqui. Nós não conseguimos fazer isso, ó. Aqui eu cliquei porque eu estou procurando a reta, tá? Ó, mas se eu segurar o Shift, ela não me dá uma orientação de 45 graus em 45 graus. Beleza? A não ser essas linhas aí de referência. Ok? Então a diferença entre polyline e linha é que nós conseguimos utilizar de retas 45 graus utilizando a tecla de atalho Shift, beleza? Ó, vou usar o Shift, beleza? Vou usar o Shift. Ó, mesmo que eu jogar pro lado aqui, ela vai sempre manter 45 graus, ok? Essa é a diferença, ok? Segurei o Shift. Beleza? Então essas são as linhas e polyline, ok? Vamos continuar aqui ainda no nosso lado esquerdo, nas ferramentas auxiliares de geometria. Após o ponto, a linha e a polyline, nós temos o círculo, né? O círculo nós podemos fazer qualquer geometria circular. Podemos clicar em qualquer começo e qualquer fim, como eu fiz agora. Ou nós podemos clicar em um começo e no fim aqui, ó, especifique o raio. Ok? Eu vou dar um raio de 55. Beleza? Agora deu completa. E se nós medirmos essa figura que foi criada a partir do comando digitado aqui na caixa de texto, ó, se dermos 2 cliques, lembra disso, lá na primeira aula a gente comentou sobre isso. Beleza? Na primeira aula nós comentamos que aqui na aba de desenho, ó, deixa eu abrir aqui, tem a aba de desenho, tem a aba do sistema e tem a aba dos alarmes, tá? Nós, técnicos, quando fazemos a avaliação da garantia de uma máquina, nós sempre entramos nos log aqui dentro. Dando 2 cliques, ele abre pra gente, tá? Numa janela separada, ó, tudo o que foi feito. Nesse caso eu estou na de desenho, ó. Então nós conseguimos ter uma interpretação sobre tudo o que foi feito. Beleza? E é só para conhecimento de vocês. Isso daí a gente falou lá no primeiro vídeo. Ok? Só para vocês verem na prática aí a gente usando isso. Beleza? Em desenho, então completo. Ok? Então nós podemos fazer o círculo digitando aqui o raio desejado ou fazer o círculo clicando no início, clicando no fim, ok? Por quê? Por causa que podemos selecionar o círculo e utilizando uma das ferramentas aqui de cima já, ó, até para comentar sobre elas, que nós temos ficheiro, nós temos início, desenho, agrupamento, CNC e ver, né? Aqui em desenho, ó, essa linha, retângulo, círculo, polyline, ponto, texto, QR Code, código QR, tá tudo aqui, ó. Então essas são ferramentas de atalho rápidas, beleza? Mas na aba de desenho, todas elas estão presentes aqui. Quando nós selecionarmos uma figura qualquer, nós podemos vir em escala e dar um número para ela, tá? No caso aqui seria um diâmetro, tá? O diâmetro de 110. Vou dar um diâmetro... Esse primeiro a gente digitou 55, né? Vocês lembram disso? Ó, vamos entrar aqui, ó. 55 o raio, então o diâmetro é 110. Essa daqui vamos deixar no mesmo tamanho, aqui em escala. No escala, modificar tamanho. Essa função permite modificar o tamanho do gráfico, beleza?
E eu vou dar o tamanho de 110. Ok? E agora as duas figuras são de mesmo tamanho. Se eu deixar uma em cima da outra aqui, ó, quase imperceptível já essa diferença. Beleza? Então a gente já falou de ponto, já falou de linha. A diferença de linha para polyline, que é o 45 graus. Já falou de polyline. Beleza? Falou do próprio círculo. E agora nós vamos falar de figuras circulares. Se eu selecionar aqui na figura circular, aparece para mim um círculo. Esse círculo seria exatamente como o círculo ali de cima. Ok, então se eu tiver a intenção de usar aqui no círculo, eu posso usar esse círculo aqui de cima, ok? Acompanhe o mouse no lado esquerdo no seu lado esquerdo ou no lado direito da sua tela. Ok? Nós podemos fazer um ponto arco. Deixa eu ir para um novo espaço. O que seria esse ponto arco? Ó, eu vou selecionar aqui. Seria para a criação de um arco mesmo, tá? Através de pontos, ó. Não se preocupa com essa falha ali que aparece, mas ele vai dar esse arco para mim. Ok? Esse seria o ponto arco, em que eu também posso fazer um círculo fechado. Ok? Esse seria o ponto arco. Arco de digitalização. Arco de digitalização, eu posso clicar e fazer esse arco. Beleza? Ok, apenas o arco. Beleza? Que se eu quiser deixar semelhante ao outro nesse ângulo, eu posso usar nas ferramentas de transformar. Eu posso espelhar. Ok? Posso trocar aqui a inversão e agora está semelhante. A entrada no lado esquerdo e vai para o lado direito, beleza? Só o raio que agora não está igual. Beleza? Ou se eu quiser até girar, eu posso selecionar a peça no transformar e rodar. Seleciono o eixo, né? Beleza? Então, para a gente aprendendo sobre as ferramentas aqui no transformar, nós temos bastante coisa que é interessante a gente aprender, que na aula que nós falarmos sobre a aba do Home início, iremos usar todas essas ferramentas aí para apresentação. Beleza? Então vamos continuar. Arco de digitalização, a gente sabe que é metade de que a gente pode determinar o arco, certo? E também podemos usar a caixa de texto para isso. Vou dar um ESC, ó. Também podemos usar a caixa de texto, ó. Aqui fala, especifique um raio. Eu vou falar um raio de 55. Vou dar um Enter. Então ele bloqueou no raio de 55. Beleza, aí ele só pede para mim onde que eu quero começar o arco. Beleza? Por algum motivo em específico, tá? Eu faria isso. E por fim a elipse, né? Beleza? A elipse é um círculo achatado que eu posso fazer nesse formato ou nesse formato. Ok, também posso mudar o tamanho dela aqui em escala. Beleza, um exemplo, 110. Beleza? Pra gente continuar, a gente já falou do ponto, já falou da linha, já falou da polyline, falamos do círculo, falamos de geometrias circulares. Tem o quadrado. O quadrado monta um quadrado ou retângulo, tá? Seja como você clicando num ponto de começo e um ponto de fim. Ok? Vamos falar agora sobre geometrias quadráticas, ó. O retângulo, então, pode ser usado conforme esse quadrado que a gente acabou de explicar. Beleza? O retângulo com raio, os cantos dele não ficarão quinas, ficarão um raio.
ok? Em que eu posso aumentar ou diminuir conforme eu aproximo ou saio. Conseguem ver ali o canto dele? Ó? Olha no canto dele, ó. Beleza? Ok? Que se eu digitar aqui também, ó, acabei de digitar um 4, então o raio de 4 veio para esse quadrado, ok? Então na figura quadrática nós temos o próprio retângulo, um retângulo com arredondamento nas pontas, temos um polígono, polígono é hexagonal, tá? Polígonos são figuras que entram em um alinhamento, tá? Polígonos são figuras de ângulos de retas, tá? Um conjunto de retas, então nós podemos ter desde um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, tá? Um octógono, beleza? Todos eles são polígonos. E nesse caso do polígono do programa é dado pra gente um hexágono, tá? Beleza? E por fim, temos o estrela de figuras quadráticas. Tá, então eu posso definir aí quanto eu quero dela. Pontudo, arrastando. Beleza? Posso fazer assim. Vou dar um outro exemplo de estrela. Posso fazer assim. Beleza? Pra gente continuar, temos mais 3 ferramentas aqui, 3 funções auxiliares. Uma do texto, criação de QR Code, código de barras também, tá? E figuras padrões. Vamos começar com o texto. Se eu clicar no texto, primeiro eu vou apagar tudo que está aqui, tá? Eu vou clicar aqui em novo. Não quero salvar. Se eu clicar no texto e clicar na área de trabalho, ele mudou aqui em cima, ó. Então agora tem ficheiro, home, desenho, agrupamento, CNC, ver e agora também tem a aba texto. Beleza? Que nessa aba texto, olha só o que apresenta pra gente. Apresenta o conteúdo do texto e o tipo de letra. Então o conteúdo do texto eu vou escrever então indústria moderna. Se a gente aproximar aqui, ó, indústria moderna. Certo? Então o conteúdo do texto, indústria moderna. O tipo de letra, tá Roma, eu tô apertando a seta para cima para ir conhecendo os tipos de letra, ok? Mas todas elas estão aqui, tá? O que eu utilizo? Eu clico aqui no lado do texto e aperto a tecla, as setas, tá? Para cima ou para baixo, para ir vendo as letras como que ficariam, beleza? Então clico no lado do texto e vou apertando com a seta do teclado até uma que eu considero ser a que eu queria. Vamos supor que eu quero essa, por algum motivo. Beleza? O que eu tenho mais aqui para editar? Ó, e só aparece esse tipo de edição se eu selecionar o texto, tá? Beleza? O que aparece para eu editar então? Nós sabemos que o conteúdo do texto, o tipo de letra. A altura do texto, ela vai esticar o texto, tá? Deixar mais alto, deixar maior, tá? Largura do texto vai estender o texto aí, ok? Deixar maior também, estendido. E o ângulo vai declinando o texto, beleza? Você consegue acompanhar ali, né? O texto está mudando, beleza? Tanto para positivo quanto para negativo. Um exemplo, ó, menos 45. Beleza? Se eu clicar em texto para curva, eu consigo cortar esse texto, tá? Senão ela ainda não entendeu que é uma figura de corte. Beleza? Aqui está sendo criado ainda. Ok? Depois a gente pode falar sobre as outras funções. Ver, selecionar, transformar e escala. Ok? Vou aumentar aqui, ó, só pra gente ver. Ficou muito ângulo, vou deixar 10 um ângulo. Vou deixar 12. Beleza? Esse daqui é o nosso texto.
Sendo que, ó, se nós clicarmos para simular, ele vai fazer todo o corte do texto, beleza? Indústria moderna, ok. Beleza? Se eu clicar no texto, eu tenho que clicar nesse texto para a curva, tá? Para mandar para a máquina. Cliquei no texto para a curva, ó. Vou dar um ordenar, clicar de novo na simulação. E agora ele já começa até quando chegar ali nas outras figuras pelo lado menor. A diferença de tempo, nós ganhamos aqui, ó, alguns décimos de segundo, ok? Então só para ir percebendo aí as diferenças que tem. Mas hoje o objetivo é apenas fazer uma apresentação dessas funções auxiliares de geometria, ok? Então nós falamos sobre o ponto, falamos sobre a linha, falamos sobre a polyline, falamos sobre o círculo, falamos sobre as figuras circulares, falamos sobre o quadrado ou retângulo, falamos sobre as figuras quadráticas, falamos sobre o texto, vamos falar sobre o QR Code agora. No QR Code, ó, aqui tem algumas opções, tá? Vou dar um exemplo do QR Code. O estilo, ele vai variar o estilo em linha, bolha, como se fosse a apresentação do QR Code, tá? Esse daqui é o tamanho da separação deles, que a gente pode até inverter ou não. Ok? Percebe que onde que está branco ali ficaria escuro e onde que está escuro aqui ficaria branco. E aqui é um conteúdo, um exemplo do QR Code, que eu gosto de dar um exemplo, é sempre o Google. Ou você pode dar o seu site aqui, mas aqui no caso eu vou dar o Google mesmo. Beleza, eu vou dar um ok, está bem. Beleza, esse é o QR Code. Se você apontar seu celular aqui, você vai para o Google conforme a gente colocou lá. Vou selecionar aqui de novo, ó. Só para vocês verem essas outras opções, é só o visual dele, tá? Vou selecionar essa. Será que são traçados? Beleza, em que eu posso também, ó, no QR Code, inverter esses traçados, ok? Beleza? Então aqui a função do QR Code, eu aconselho você sempre usar a mais simples, que seria essa primeira. Beleza? Lembrando que no QR Code a gente também consegue dar rótulo e código de barra, tá? Beleza? Mas que isso daí é para demanda de localização de peças ou algo específico. Beleza? Para a gente continuar sobre QR Code, eu acredito que vale a pena a gente falar apenas o básico, tá? Pode acabar conflitando aí você querendo utilizar essa ferramenta. Então, em teoria do QR Code, utiliza ele sempre nessa versão primeira, tá? No QR Code aqui, utiliza ele sempre no primeiro, que é ele completo. Ele invertido ou não, vai depender aí de como que você quer utilizá-lo. Ok? Sobre o tamanho e o link que você joga aqui, tá? O conteúdo do QR Code, beleza? Vamos adotar sempre assim. E por fim, nós temos as peças padrões. Tá? As peças padrões vem um conjunto de peças padrão, no qual o próprio fabricante, a FS Cut, entende que é de uso comum. Então, nós podemos selecionar qualquer uma das figuras chamadas de peça padrão. E o legal é que nós podemos editar exatamente tudo dela. Vamos começar com uma peça simples, esse ring, que é anel, ring. Está bem. Ó, eu posso editar e ele mostra no desenho ali onde que seria isso. Ó. Eu posso editar tanto o círculo externo quanto o interno. Beleza? Um exemplo, por algum motivo, vamos supor que eu quero de 300, sempre em milímetros. 250. Vou dar um está bem. Criei aí a figura. Ok? Peças padrões. Vamos estudar outra peça padrão. Vamos supor que seja essa. É círculo com furos de parafuso. Se a gente clicando aqui, a gente consegue perceber lá na figura onde que seria cada edição. Um exemplo.
O raio do furo está 50, eu vou colocar 20 o raio, então o diâmetro fica 40. Aqui o raio dele de acordo com o centro, eu vou colocar 150. Só um exemplo, tá? Beleza? E a quantidade de furos, 4, eu vou colocar 10. Ok? Olha aí um exemplo como está a nossa peça. Vou dar um ok. É uma peça de 200 milímetros do diâmetro. Nós podemos conferir isso também selecionando ela e usando a ferramenta que nós aprendemos de escala. 400 milímetros do diâmetro, por causa que na criação é legal, sempre importante sempre lembrar disso, tá? Sempre aqui tá falando do raio, tá? Então raio de 200, o diâmetro é sempre o dobro do raio, então no caso aqui ficaria 400, beleza? Essas são as figuras padrões. Vamos usar um último exemplo, esse daqui, beleza? Em que a gente pode alterar o tamanho, a largura, beleza? Aqui ó, o comprimento, beleza? Tudo vai mostrando pra gente o raio. Maneiro? Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Claro, estamos aí totalmente ouvidos, saber sobre como que vocês querem aproveitar esse tipo de conteúdo de uma maneira melhor. Então entre em contato com a equipe do Indústria Moderna, deixa a gente saber quem é você, né? A gente no mercado de fibra laser temos que nos ajudar, temos que nos apresentar. Meu nome é Ricardo Araújo, né? Sou fundador do Indústria Moderna, no qual nós temos aí bastante técnico hoje com grandes parcerias dos maiores players de mercado, né? Então aproveita todo esse conteúdo que a gente está trazendo para você, beleza? E se tiver qualquer tipo de comentário, entre em contato com a gente também e faça aí seu feedback para nós. Valeu? Então, para a gente só finalizar a apresentação, nós falamos já sobre as ferramentas aqui auxiliares de processamento e ferramentas auxiliares de geometria, ok? Iremos falar futuramente agora das geometrias, das ferramentas auxiliares de tratamento, ok? Então aqui conforme o nosso documento, falamos sobre as funções auxiliares de processamento, funções auxiliares de geometrias e vamos falar sobre as funções auxiliares de tratamento, ok? Fique por aí, permaneça conosco e aprenda tudo sobre esse software aí, o SciPy Cut. Valeu?